Como ajudar os seus alunos com deficiência intelectual, TEA e TDAH a superarem os desafios na sala de aula? Nesse vídeo você vai adquirir atividades práticas que podem fazer toda a diferença. E hoje, a especialista em educação inclusiva e transtornos de aprendizagem, a nossa professora Luzia Ferrari, vai nos mostrar como ter uma abordagem mais significativa e sobre adaptação do conteúdo para cada aluno de acordo com as suas habilidades, com seus interesses. E daí, tem curiosidade em aprender sobre mais temas como esse aqui? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, vamos ao que interessa? Professora Luzia, agora é com você! Antes de qualquer coisa, nós precisamos explicar que quando uma criança chega até nós, diagnosticada, ou que nós percebemos que essa criança tem algum tipo de deficiência e ela é intelectual, ou esse atraso, ele vai apresentar algumas limitações, ok? Então eu não posso oferecer para ela a mesma, aliás, cobrar dela a mesma coisa, a mesma intensidade que um outro aluno faria. Eu digo sempre, olha, gente, quando eu fiz o curso de educação especial lá há muito tempo, a dedicatória, a frase inicial do meu trabalho é: nada é mais desigual do que dar oportunidades iguais para aqueles que não são iguais. Ou seja, eu posso dar o início, eu posso dar a partida. A partida pode ser para todos iguais, mas a chegada, os passados, vai depender de como essa criança vai estar estimulada, de como ela vai estar com o funcionamento intelectual dela adequado, como que ela vai estar com essa cognição dela ativada, ok? E aí, a gente vai ver que a criança com DI, ela vai ter uma capacidade menor de aprender como as demais. Outra dificuldade é desempenhar papéis sociais. E, às vezes, ela tem dificuldade até no plano do AVD, que são atividades da vida prática, da vida diária, ou seja, cuidar de si próprio. Então, uma criança que vai precisar de um olhar mais atento, mais amigo, mais acolhedor, porque, gente, apesar de todas essas dificuldades, de todos esses impactos que vai dentro da esfera social, até as limitações na atenção, na memória, na percepção, muitas vezes na linguagem, dificuldade para solucionar um problema. Às vezes o problema é tão fácil, e eles têm uma dificuldade imensa. Você fala, meu pai, como é que ele não consegue entender? Vai aqui uma dica, gente. Tudo que é muito fácil para você é extremamente difícil para eles, ok? Então vamos lembrar disso daí agora. Em resumo de tudo isso, uma criança que apresenta uma dificuldade intelectual, como ela tem dificuldade para memorizar alguma coisa, entender conceitos, compreender as explicações que vocês vão dar, tenha em mente que você precisa ter aqui, ó, sabe aquela cartinha na manga? Sabe aquela criatividade que todos nós professores temos, e eu acredito que você não seja diferente? Para quê? Para explicar de uma forma diferente aquilo que aluno não conseguiu adquirir, ok? Então vamos entender um pouquinho o que é essa deficiência intelectual. Quando é que eu posso dizer que essa pessoa tem ou não tem uma deficiência intelectual? Vamos lá, gente. Quando nós falamos em comprometimento cognitivo, muitas vezes a gente fala, nossa, ela vai numa psicóloga,
faz aquelas avaliações, né, de inteligência e dá uma inteligência legal, dá um QI, um coeficiente de inteligência adequado. Por que ela não dá as respostas devidas? Porque esse comprometimento cognitivo é diferente do comprometimento intelectual. Às vezes, a criança até tem uma boa inteligência, até ela tem uma boa vivência e tudo mais, só que ela não sabe adequar isto. Esse comprometimento começa a ficar um pouco maior pela dificuldade que ela tem de resolver o problema, pela autonomia, pela criatividade. Entenderam? E aí sim, por conta disso, vai impactar muito dentro das habilidades que são adaptativas que a gente coloca, ok? E isso não pode acontecer. Meu aluno tem 10 anos, descobriu agora que ele tem uma deficiência intelectual. Ele tem 18 anos, descobriu-se agora. Não, ele pode ser descoberto agora porque o tempo todo ele foi cerceado. Ele foi negligenciado. Ninguém olhou para essa pessoa e disse, olha, vamos trabalhar diferente para que ele possa chegar a um determinado valor ali, ok? Porque esse comprometimento, ele vai acontecer muito antes. Às vezes, já nas primeiras fases da escolaridade, essa criança vai apresentar alguma dificuldade em estar dentro do meio onde ela vive. É uma fala infantilizada, né? É uma dificuldade no plano motor. Gente, vocês têm que lembrar que uma criança, ela não é só aqui, tá? Não é só cabecinha, não é só intelecto, não é só cognição. Uma criança que está ali na tua frente, que é teu aluno, que senta na cabeceira eu falo cabeceira porque é ali, ó, no pé da professora, que não detecta, que não consegue perceber tudo que está acontecendo em volta, ela tem um sentimento, ela tem uma motricidade, e às vezes as dificuldades que elas se encontram estão aqui, nas emoções que ela não consegue canalizar. Então, nós temos que saber que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, dentro da escolaridade, dentro do nível de escolaridade, onde nós estamos com os nossos alunos, 2% tem uma dificuldade, uma deficiência intelectual. Então, eu digo assim, meninadas e meninos, que tem muita gente aí que está me assistindo agora, partindo dessa premissa, partindo de tudo isso que nós vamos falar, eu penso, agora eu vou dizer da minha cabeça, que ao invés de nós procurarmos o problema, ou seja, o porquê que essa criança tem uma deficiência intelectual, o que veio acontecer, tudo bem, eu tenho que saber o que aconteceu, mas ao invés de eu ficar batendo na tecla do porquê, da origem desse problema, eu tenho que concentrar em respostas educativas assertivas, passar de nível, você está entendendo? E aí eu vou buscar que esse educando obtenha sucesso o mais rapidamente possível dentro da sua caminhada escolar. E que naquele ano, aquele aluno que é meu, eu digo meu, porque a gente parece uma galinha choca, né? Não pega aqui, eu posso falar mal do meu aluno, mas você não, tá certo? E aí eu vou fazer a diferença na vida dessa criança. O que acontece? Que hoje, atualmente, muitos professores têm tido muito essas manifestações de angústia, de incertezas, de dúvidas no que diz respeito à inclusão. Como é que eu vou atender o meu aluno que tem necessidade especial, educacional? Gente, porque criança especial, todas são, ok? Eu não tenho uma criança especial, todas são especiais. Só que algumas, elas precisam de um atendimento educacional diferenciado, específico, ok? É isso que vai diferenciar uma criança da outra, beleza? Entre essas incertezas que esses professores têm, e vocês têm, gente, e eu tive, e ainda tenho, quando chega para mim numa clínica, uma criança para eu trabalhar, professora,
ela está no segundo, terceiro ano e ainda não reconhece nem as letras do nome dela. Isso é uma deficiência clara, para mim, que ela tem algum problema. Entende? Só que eu vou a fundo, porque essas incertezas não podem ficar aqui. Eu tenho que caminhar. Sabe por quê? Aí é que tá. Eu busco práticas pedagógicas baseadas em comprovação científica. Por que eu tenho que me basear? Porque eu não posso jogar uma atividade e falar, faça, que vai dar certo. Eu tenho que comprovar, eu tenho que fazer. Ah, isso meu aluno vai entender. Então, eu vou fazer dessa forma porque vai dar resultado. E não pegar uma folhinha lá da internet, que é o que muitas professoras fazem, e eu tenho certeza que vocês não fazem isso, pega uma folhinha da internet, não tira nem o cabeçalho e nem percebe que as escritas que estão lá em cima não condiz com a atividade que está sendo apresentada. E aí não vai ajudar o aluno, pelo contrário, vai dificultar. Então, tudo isso, gente, vem com uma coisa muito importante que dentro do curso da neuropsicopedagogia que o Remo oferece, tem que é entender como é que o cérebro desta criança vai ser beneficiada por aquela intervenção que você está tentando fazer. Isso faz toda a diferença. Em que parte do cérebro eu vou atuar neste momento? Porque nós temos aqui, ó, uma caixa preta miraculosa. Eu falo que ela tem segredos, ela tem artimanhas que é muito difícil de reconhecer, a não ser que você estuda esta parte um pouco mais afinco. E o que o que diferencia um professor que estuda de um professor que apenas vai lá para dar aula, para chegar no final do mês receber o seu quinhozinho, que isso é muito importante, não tiro esse mérito, tá? É saber como que vai avançar este aluno na minha mão durante aquele ano. Quais são as principais características no desenvolvimento dessa criança? Quais são as principais? A primeira, gente, como eu acabei de falar, é o atraso no desenvolvimento. Normalmente, essa criança vai ter um atraso psicomotor, na linguagem, na comunicação, né? Ela vai ter uma dificuldade na interação social. Então, esse atraso no desenvolvimento tem tudo a ver, porque dificulta essa criança a ter um entendimento maior das coisas que estão lhe sendo oferecidas, ok? Outra grande característica, falei agora há pouco, eu vou tornar a falar, é a dificuldade nas atividades diárias. Gente, quando eu falo de atividade diária, são todas aquelas que permeiam a vida de uma pessoa. Comer sozinho, tomar um banho sozinho, se vestir, calçar uma calçada. Agora, se há de conviver comigo, que criança, você vai falar, professora, mas me conta uma coisa, tem a criança aí que não sabe calçar um sapato, não sabe pôr uma roupa, não sabe comer sozinho, não sabe nem montar, nem arrumar a roupinha, o materialzinho dela sozinho, mas ela sabe ligar um computador sozinho, ela sabe ligar uma internet aí, um celular sozinho. E aí, professora, como é que faz? Ela está com dificuldade? Sim, querida, aí existe uma coisa que nós chamamos de motivação. O que é que está motivando ela? Então, que recompensa que ela vai ter em fazer uma tarefa do dia a dia? Nenhuma. Ela não está nem aí se ela aprendeu ou deixou de aprender. Agora, o interesse que ela tem em ver um filminho, em ver um joguinho, faz toda a diferença. Entenderam? Então, tudo está ligado ao interesse, à motivação. E o terceiro grande característica é a inabilidade de interação social. Por quê, gente? Vamos pensar assim. Quando uma criança tem uma deficiência intelectual, ela vai estar abaixo do nível esperado para a idade
em que ela está. Então, vamos supor assim, ela tem lá 8 anos, ela deveria estar pensando, ela deveria estar agindo, ela deveria estar se conectando com pessoas de 8 anos. Então, a fala, os interesses, todos de criança vai fazer diferença. Ela não vai ter essa habilidade. Pelo contrário, ela vai estar abaixo da idade. Então, ela vai responder por uma criança de 5, 6 anos, mais ou menos, dependendo do grau da dificuldade dela, ok? Isto é a inabilidade da interação social. Então, ela nunca vai estar de acordo com o nível de amigos. Ou é muito para cima, ou é muito para baixo. Então, quais são os sinais precoces que nós vamos poder ver nessa criança? Precocemente, quando eu digo, é assim, ó, lá na educação infantil, tá certo? Lá no primeiro, segundo ano, quando todas as crianças já estão se adaptando à escrita, à leitura, né? Aos interesses daquele nível, e ela ainda está abaixo, né? Então, quais são os primeiros? Primeiro, hipotonia. O que é hipotonia? Olha, dentro da parte da neurociências, existe um carinha dentro da neuropsicomotricidade que se chama Alexandre Luria. Ele colocou todas as nossas divisões cerebrais aqui em blocos. E aí ele disse que a criança, ele afirma que a criança, quando ela é pequena, que ela tem que engatinhar, que ela não pode ficar muito tempo no colo, que ela não pode ficar muito tempo no berço, porque ela tem que explorar. E esse explorar ambiente, caminhar, se enfiar debaixo de mesa ou coisa parecida, vai favorecer a hipotonia ou a hipertonia dessa criança. Então, quando a criança não tem essa possibilidade de fazer esse movimento, de pegar um lápis adequadamente, de não fazer um recorte legal, de fazer amassado ou coisa parecida, isso vai dificultar a habilidade manual, obviamente o atraso da linguagem, porque a hipotonia vai dar uma dificuldade aqui, ó. Então, vai ficar com aquele queixinho meio caído, né? Que aí vai ter que ir para as fono e tudo mais. E se você não olhar com mais atenção, eu digo que essas crianças não vão mostrar, não vão fisicamente perceber, nós não vamos perceber que essa criança tenha. Porque quando a gente fala em deficiência intelectual, gente, o que nós pensamos? Síndrome de Down. Né? X frágil. Uma pessoa que fisicamente mostra para nós que ela tem uma dificuldade. Quando, na verdade, uma porcentagem muito grande, ela não denota no parte do físico, e sim nas atividades. Então, não específico. O que é não específico? Não está na minha cara. Agora, específico, aquele que eu bato os olhos e vejo. É uma criança que é muito passiva, né? Que não tem autonomia nenhuma, que tem uma dificuldade de aprender mesmo as coisas que são assim, ó. Minha querida Alexandre Luria, Lidiane, mesmo que sejam umas coisas assim, minúcias, sabe? Uma coisinha simples. Ela não consegue detectar, né? E são limitações visíveis. Quando todo mundo foi, ela ainda está pensando como é que ela vai fazer para ir. Entende, gente? Então se torna um pouco, assim, como que eu vou dizer, mais dificultoso para a criança acelerar, chegar ao mesmo patamar. Mas aí, a deficiência intelectual, tanto para Vygotsky como para Piaget, eles colocam de uma forma diferente, mas chegando o mesmo denominador comum, ok? Então, que para Piaget, ele diz que a deficiência é uma estrutura cognitiva inacabada. O que significa isso? Ela sabe, ela tem competência, só que ela não sabe utilizar.
Entende? Ela não consegue administrar aquilo que ela sabe. Então, ela pegou ali uma atividade qualquer e ela fala assim, eu sei fazer isso. Ah, isso é fácil. A professora diz, então manda ver. Aí ela para e fala, ai, o que é para fazer mesmo? Ai, de que jeito? A professora explica para mim de novo. Entende? É uma cognição. Ela não sabe como fazer, porque cognição significa eu encontrar um caminho para chegar a uma resposta adequada. Ok? Para Vygotsky, ele já fala que tem uma dificuldade em coisas abstratas. Mas se você parar para pensar, gente, olha só, nós também temos, às vezes, uma dificuldade de pensar algo que está longe do nosso pensamento. Nós temos que ver, nós temos que pegar, não é? Para Vygotsky, ele fala que o aprendizagem, ele gera um desenvolvimento. Óbvio, quando você aprende, você se desenvolve. E o meio onde você está também se é desenvolvido, porque você atua nele de uma forma mais categórica, mais prática. Todo mundo vê que você está fazendo. E aí ele combina com a ideia de Piaget, quando ele diz que a ação do sujeito sobre ele próprio é que vai fazer a mudança no meio onde ele está. E isso vai favorecer o meio, que é o par, onde ele está, né? E ele vai conseguir se comunicar e ter uma prática mais efetiva quando ele faz, quando ele estiver dentro desse meio ali que a gente está acabando de dizer. Ok, gente? Então, são pensamentos que são escritos diferente, mas divergem somente na escrita e não na filosofia, né? na tomada de consciência de verdade aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com essa criança. Mas para eu trabalhar, gente, eu tenho que entender como é que funciona esse cérebrozinho dele. Você sabe como o teu cérebro funciona? Você sabe como é o nosso cérebro? Porque, gente, o nosso cérebro, ele realiza imensas, milhões, trilhões de conexões. Quando a criança, ela é concebida, ela tem lá um grãozinho dentro da mãezinha que está gerando ela já está com trilhões de conexões neurais aí. De acordo com a necessidade que essa criança tem, que essa pessoa vai enfrentar, essas conexões passam a se desenvolver, e como o professor que vai vir em seguida, que é o professor Weser, uma vez eu assisti a palestra dele e eu achei maravilhosa o exemplo que ele deu das conexões. Ele falou que quando os neurônios se conectam, é porque eles estão fazendo fofoca. E quando há uma fofoca, esses neurônios, eles aumentam. Não é assim com a nossa fofoca? Quando você faz, olha, alguém falou isso para mim, aí você passa para outro, que passa para outro, todo mundo está sabendo? Quando os neurônios se encontram, é assim que acontece quando há o aprendizado, quando há o interesse, quando há a motivação. E aí a criança se adapta nessa tentativa de melhorar, de aperfeiçoar essa habilidade que ainda às vezes não está visível, que não estão visíveis para nós, através do quê? Das nossas estimulações adequadas, assertivas e que pode fazer toda a diferença durante todo o desenvolvimento desse aluno. Mas aí você vai perguntar, professora, lindas palavras, como eu li aí, ó, linda explicação, muito boa explicação, mas e agora? Como que eu posso fazer isso? Qual que é a prática? Quanto mais eu estudo sobre o cérebro, não só da criança com DI, mas de uma criança normal, de uma criança, de um adulto, de um TEA, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, mais eu tenho vontade de aprender. E isso que vai diferenciar o trabalho de vocês na sala de aula depois, sabe?
Sabe por quê? Porque conhecer esse mecanismo cerebral, a forma como o teu aluno aprende, o nível de cognição, que são diferentes, você vai fazer toda a diferença. E isso são tópicos essenciais que nós precisamos saber para adequar a atividade dentro da habilidade que o aluno tem. Porque todos têm habilidade, gente. Basta apenas você descobrir qual é a habilidade. O que a criança sabe fazer? Quando eu pego uma habilidade e trabalho com aquela, outras se ramificam, outras habilidades surgirão, e agora eu falo de quê? De alguma coisa que vocês já viram e já ouviram, que significa plasticidade cerebral ou neural. Uma coisa importantíssima saber, gente, nem todos os deficientes intelectuais necessitam de apoio em todas as habilidades adaptativas. Nem todos. Por quê? Porque alguns já têm bem liberado. Então, o que nós temos que saber? Identificar quais precisam de serem trabalhadas. Ok? Quais que precisam? Agora, como que eu vou saber quais habilidades ela precisa se eu não sei nenhuma parte do cérebro? Não sei nem o que é. Não sei nem o que tem aqui dentro. Eu não sei nem como é que está sendo dividida o meu cérebro. Não dá. Entenderam? Não tem como. Então, eu preciso entender e fazer igual essa chargezinha da Mafalda aí, quando ela diz assim, ó, olha, eu não sei se tudo que vai me ensinar vai caber aqui dentro. Tá bem? Olha lá, ó. Eu coloco um elástico, coloco aqui, meço minha cabeça, dou uma olhadinha, e observo, será que tudo que os professores vão me ensinar lá na escola vai caber aqui? Não sei. Vai depender do quê? 3 itens diferentes. E muito importante. E ter uma aptidão para aquilo que eu estou querendo fazer. Ter uma evolução, mas para eu ter essa evolução, eu preciso estar estimulada. Eu preciso estar contemplando tudo aquilo que a professora falou, e eu preciso ter atividades contemplativas e que sejam assertivas. Se meu aluno está nesse patamar, eu não posso dar para esse. Eu tenho que chegar degrau para degrau para que ele não possa cair. Então, toda vez que eu vou oferecer algo novo, eu tenho que voltar ao anterior para perguntar: o que você lembra disso? Ah, eu estou estudando substantivo. Ah, tá. E o que é substantivo? Agora, vamos estudar, então, um adjetivo para esse substantivo? Como que é isso daqui? E aí, eu vou aumentando o grau de dificuldade para que essa criança cresça cada vez mais. Ok? E aqui eu deixo, gente, para vocês algumas sugestões, porque eu sei que essas crianças, elas precisam de sugestões. Eu não tenho como fazer com que essa criança atue sem ter pistas, sem ter atividades contemplativas, assertivas, como eu acabei de falar, sem motivar. E não adianta eu ficar através de folhinha, xerocada, bonitinha para minha criança pintar. Olha só, vou contar para vocês uma coisa. Eu fui, como psicopedagoga, a gente vê assim de tudo, né? Neuropsicopedagoga, então, você vê cada coisa que você fala, meu pai, não acredito que nos dias de hoje uma professora ainda faça isso. Mas fez. Eu fui visitar uma escola, fui conhecer a sala do meu aluno, né, que tem uma deficiência intelectual, e quando eu cheguei, ele ficou todo eufórico, veio lá, me abraçou, porque eles são muito carinhosos, porque eles se apegam a essa situação, né, a amizade, a afeição. E aí a professora estava dando aula de ciências. Ok, para todo mundo. E sabe o que aquele meu aluno estava fazendo, gente? Pintando um desenho. Nada a ver. Pintando um desenho. Aí eu disse para ela, professora, por que ele
não está fazendo a mesma atividade que todos? Ah, mas é porque ele não consegue. Calma aí. Se ele não consegue, ele vai ter que tomar né? Você vai ter que criar uma forma de ele chegar mais próximo. Porque ele ficar pintando um desenho vai tirar muito mais a atenção dele do que o que a senhora está ensinando. Então, não dê essa atividade para ele de pintura, porque isso não vai levar a nada. Faça ele interagir com a turma. Faça uma atividade prática. Traga frutas para a tua sala de aula. Você está dando sobre frutas? Pensa para cada criança trazer uma fruta. Faça aí um suco de uma fruta. Peça para a tua criança trazer para a escola uma receita com aquele tipo de fruta, né? E monte um caderninho de receita, distribui para a tua escola, para a tua turma, chama os pais para poder participar de um evento ali, utilizando as receitas que eles confeccionaram. Isso faz toda a diferença. Você incluiu. Qual é a diferença de incluir? É isso aí. Não basta a criança ser minha aluna, estar ali na lista de chamada. Eu tenho que estar com ela o tempo todo, ok? Muito bem. Vamos lá, então, primeiro. Olha, sugestões de atividades, tá? Olha só, gente. Tá vendo esse jogo aqui? Ele se chama Me Dê 3 Soluções. Isto aqui é uma caixinha, tá? Eu tenho várias caixinhas dessa. Ela se torna uma atividade, tá? Lúdica. Por quê? Porque é um jogo e aqui dentro você vai ler a palavra que está aqui, você vai ver e você vai fazer com que a tua criança interprete e dê 3 soluções para o problema que está aqui. Por exemplo, estou com sede. E agora, se eu estou com sede, o que eu faço? Deixa a tua criança te dar 3 soluções. Se eu estou com sede, eu busco onde tem água. Se eu estou com sede, eu peço para minha mãe trazer um copo d'água. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Tudo começou a girar. E agora? Então, nessa caixinha, gente, ela tem 50 exercícios para que você possa trabalhar a dedução lógica. Ou seja, para fazer com que essa criança tenha autonomia para responder algumas questões. O outro que eu vou colocar é essa que está aí da caixinha amarela. Vocês estão vendo aqui, ó? É a da Mônica. A turma da Mônica, ela é muito bem requisitada, ela é muito bem vista pelas nossas crianças, entende? Então, é gostoso que todo mundo conhece os personagens. E aí você vai pegar... Não precisa que a criança saiba ler, entende? Não precisa. Basta ela olhar a figura e você ler para ela. Olha lá, ó. Magali está se sentindo desconfortável. Por que será que ela está se sentindo desconfortável? Aliás, o que é desconfortável? Ah, desconfortável é estar muito mal. Mas por quê? Será que é porque a mamãe dela está brava? Ou porque ela comeu toda a comidinha que tinha sobre a mesa? Isso é dedução lógica. Isso tem que ajudar o meu aluno a chegar a essa resposta. Olha só, Magali sabe que é Páscoa. Por que será que ela sabe que é Páscoa? O que está acontecendo aqui? Entenderam, gente? Então, aqui, você vai encontrar vários personagens da Mônica, inclusive aqueles personagens novos que ele colocou como inclusão. E a outra caixinha é essa que diz, onde está o absurdo? Aí você diz assim para você, né? Ô, professora, mas isso aqui, ó, eu estou vendo que um elefante não consegue escorregar. Você está vendo. Você percebe isso, mas o teu aluno pode não perceber, tá? Você percebe que uma árvore não pode dar calçados, que árvore é para dar frutos, flores, sombra, mas o teu aluno pode não perceber esse absurdo aqui. Ele pode não perceber que, ao invés do Papai Noel estar aqui,
Tá vendo? Quem está aqui é um coelhinho. E não é mais do Natal, e sim da Páscoa. Entenderam? E aí você tem jogo de memória, né? A frase maluca, você vai falar, Maria foi para a aula de balé com as suas chuteiras. Peraí, se ela vai para a aula de balé com chuteira, tá correto? Não. Mas você não pode dizer para a criança, você tem que falar para que ela perceba essa diferença. Isto que a gente chama de frase maluca, para que ela possa perceber isso aí. Atividades de prática de dobradura, gente, de músicas, de rimas, coreografia, para que eu possa incluir esta aluna. Tá legal? Gente, olha, jogo de memória de preferência, que você faça jogo de memória que seja grande. Olha essa atividade, que legal que você pode construir aí com seus alunos, para seus alunos, de acordo com o nome dele. Olha, do lado de cá, você tem várias figuras. O que a criança vai fazer? Ela vai recortar cada figura e colocar dentro dos 6 quadradinhos aí, de acordo com o nome. No meu caso aí, eu coloquei Fernanda e Vitor. Então, o que a Fernanda vai colocar nos 6 quadradinhos dela? Vai colocar o fósforo, vai colocar o figo, vai colocar a faca. O Vitor vai colocar o vaso, a vassoura, a vela, o vinagre, o vinho. Entenderam? Eu estou trabalhando alfabetização, eu estou fazendo uma interação e, obviamente, gente, eu não estou deixando meu aluno para fora. Esse material, gente, eu comprei pela internet no Amazon, ok? No Amazon. Lá tem várias opções, tem muitas situações diferentes e que você pode trabalhar tranquilamente com a tua turma toda, porque elas vêm 40, 50 fichas cada caixinha. Então, você pode colocar 2, 3, pode colocar o teu aluno com deficiência intelectual dentro de um grupo para ele poder interagir e fazer a interação social um pouquinho maior, ok? Temos aqui, então, descobrindo a sílaba. Olha que legal. Você está trabalhando a coordenação motora fina, porque você está fazendo um movimento de rosca, ao mesmo tempo, em cima de cada tampinha, onde ele vai rosquear no gargalinho, ele tem a sílaba. Então, ele vê lá que tem uma vaca e tem a sílaba vá, e assim por diante, tá? Esse material de baixo, acredito que todos tenham na vossa escola, ok? Olha que interessante esse material. Aqui você trabalha as formas geométricas e as cores, não é isso? Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você fizer um painelzinho como esse, uma ficha como essa, gente, isso aqui eu fiz na internet. Eu fiz lá, eu mesmo que fiz. Colei numa capa de caderno, daqueles caderno pequeno, plastifiquei para que eu possa ter por mais tempo, e aí a criança não vai fazer aqui aleatoriamente, porque eu tenho que trabalhar com ela as dificuldades, e ela vai ter, então, um comando, ou seja, que cor que é o triângulo que ela vai pôr? Amarelo. Que cor que é o círculo? Azul. Que cor que é o retângulo? Verde. Que cor que é o quadrado? Amarelo. Então, ela vai fazer dispondo da forma que está aqui. Entenderam? Porque daí ela já vai estar trabalhando as cores, sim, mas a sequência tão importante para se ter uma continuação do trabalho, tanto na leitura quanto na escrita. O outro que eu quero mostrar, só me deixa mais um pouquinho, só deixa eu pegar aqui, é a casinha, que é um pouquinho mais difícil. Porém, você pode fazer com papelão, você pode fazer com EVA, de cores diferentes. E aqui você tem, gente, ó, a tabelinha de novo. Chaminé, telhado, janela, porta e o corpo da casa. E por onde que a criança vai trabalhar?
pelo corpo da casa. Observa, você está trabalhando, por exemplo, lá em geografia, tipos de moradia. Se você der um material como esse para o teu aluno com deficiência intelectual fazer, você acha que ele não vai estar inserido no grupo? Claro que ele vai estar. Principalmente se você der isto daqui, uma ficha como essa, mesmo que ele não saiba ler, você pode ler para ele, ou então você vai colocar o desenhinho do corpo da casa, porque, obviamente, gente, que você vai colocar cada parte o nome. O que é isso daqui? Ah, esse é o corpo da casa. Inicial. Esse aqui é o corpo da casa, professora. Esse quadradinho menor é a janela. E esse daqui é a porta. Você pode usar a escrita. Você pode aproveitar, utilizar outras situações, ok? Deixa aí que eu vou mostrar mais um outro, ok? Olha só, esse daqui é uma delícia, gente. Em papelão, tá vendo? Com contátil, números bem visíveis, tá certo? Olha lá, bem visíveis. Com esses números, eu coloquei com adesivos. E aqui no saquinho, ó, eu tenho as fichas também. Ele vai procurar aqui onde é que tem igual ao que está aqui na fichinha, entenderam? E vai pôr em cima. E aí, você vai trabalhar maior, menor, par, ímpar, tá? Sequência numérica, quantificação. Tá vendo, gente? Isso, como a nossa amiga colocou aí, é uma inclusão. Operações simples, tampinhas com elástico e com fichinhas para contar quanto que é 4 mais 1. Então, ela vai pegar 4 tampinhas, mais uma tampinha e colocar o elástico. Olha que delícia! Quem está falando que ela não está fazendo matemática? Só que ela está fazendo de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, gente. Eu sei que dá resultado. Por isso, eu conheço um pouquinho do conhecimento, eu tenho um pouquinho do conhecimento desse mecanismo cerebral. Por isso, eu dou oportunidade para os meus alunos de conhecer, de fazer ações diferentes com a mesma atividade. Então, uma única atividade, um único jogo, você pode fazer de diferentes formas. Ok? E isso é que faz com que tudo fique diferente. Apesar, gente, como eu falei para você, que essa tenha diferenças dentro desse cérebro, é importante você notar que essa criança, ela é única. Ela tem habilidades e limitações específicas. Algumas, como eu já falei, pode ter uma dificuldade de realizar uma tarefa um pouco maior. Outras, não. Não. Agora, é muito importante reconhecer que todos podem ter uma evolução muito grande. Certo? Porque não é porque ele está com a dificuldade que eu vou dizer, tudo bem, ele tem DI mesmo, deixa aí. Não. Por isso, gente, a importância de conhecer e de entender como o cérebro funciona. O cérebro de uma forma normal. Porque daí, você te entendendo o teu cérebro, você vai conhecer e entender o cérebro do teu aluno. Porque daí você pode oferecer suportes mais condizente, mais assertivos, como a criança está fazendo, tá certo? Monitore esse processo de aprendizagem, gente. Faça com que o teu planejamento seja único, mas contemple todos os alunos para que aquele teu aluno seja contemplado também. Esses materiais aí são todos materiais que vocês podem fazer. É com papelão, gente. Não tem nada, não tem segredo nenhum. E você acha que não vai ser facilidade? Vai ser muito bom para o teu aluno, porque vai ajudá-lo a desenvolver, a chegar a um patamar um pouco maior, tá? Esse material aqui, ó,
ele é para formar números. Lá em cima tem tampinhas com números até 5. Então, de acordo com a cor da tampinha, ele vai colocar aqui. E daí ele vai montar o número através do algarismo que ele vai rosquear, ele vai trabalhar a cor, e aí ele vai trabalhar onde que aquele número está. Em que situação que ele está? Unidade, dezena, centena, aí eu coloco no meu material até unidade de milhar, porque, obviamente, eu trabalho esse material com outras crianças também. Este daqui é uma comprinha. Olha que legal. A criança não sabe... Para com aquela mesmice. Para não, gente. Não é que é parar. Modifica aquilo de você fazer um círculo e colocar lá 3 e pedir para a criança desenhar 3 objetos ali dentro. Nesse da comprinha aqui, ó, você tem alguns elementos e aqui embaixo, aqui dentro da cesta, tá pedindo para você colocar ali, você vai colocar velcro e aí vai colocar tantos de peixe, tantos de carne, tantos disso, tantos daquilo. Ok? Finalizo com essa frase que eu acho maravilhosa, que todo mundo tem um professor que ensina com o coração. Você ensina com o coração? Ou você está ensinando só com a razão? Chega lá e pai deu, né? Vamos pensar nisso aí com carinho. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!